paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar mais uma linda salva de palmas para o Criador. Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso de número 15. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Agora você vai estar orando, pedindo a Deus para nos conduzir nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor pela rica oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Eu peço ao Senhor agora, Pai, que o Senhor venha estar derramando sobre nós uma unção de entendimento, Pai, para que possamos compreender a Tua palavra. Arranca de nós, Pai, tudo aquilo que nos impede de ser sensível à voz do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, usa a vida do meu Pai, do nosso pastor, com graça nessa noite. Que ele venha ser um canal usado nas Tuas mãos, Pai, para poder ministrar a palavra, Pai. E que nós venhamos ser esse obreiro aprovado pelo Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que todo espírito de distração, tudo aquilo que vem para roubar a palavra, que nessa noite venha ser repreendido em nome de Jesus, e que nós venhamos sair daqui alimentados e com mais vontade de conhecer ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Poderia sentar. Na carta a Timóteo aqui, Paulo está fazendo um ensinamento para ele. Se você olhar direitinho, ele está falando das falsas doutrinas, está falando dos falsos crentes, está falando também a maneira correta como corrigi-los. E ele começa falando aqui: procura apresentar-te a Deus de que maneira? Aprovado. Deixa eu te perguntar, se Deus colocasse você na balança hoje, qual seria o resultado? Aprovado? Reprovado? Tem muitos homens de Deus na Bíblia que, quando Deus os procurou, eles estavam reprovados. Por exemplo, Davi, quando Deus mandou atrás dele, ele estava na caverna do adultério. Quando ele andou atrás de Elias, ele estava escondido dentro de uma caverna. E nós temos que viver o dia de hoje como se fosse o último dia da nossa vida. E nós precisamos entrar dentro dessa palavra. E é interessante que ele fala procura. E se você procurar o significado dessa palavra procurar, é esforçar-se por achar. Esforçar-se por achar. E a procura de tentar encontrar ou obter. Jesus diz assim: o Pai procura verdadeiros adoradores. Quem procura, acha. Ele diz: achei Davi, o homem segundo o meu coração. Será que acha alguém aqui nessa noite? Eu tenho certeza que acha. E o que nós devemos procurar então? Se a Bíblia fala procura apresentar, eu tenho que começar a fazer uma procura correta. Lembra quando a gente era mais novo, a gente brincava, né? E tinha aquela brincadeira: vamos ter que achar, está quente, está frio, não é isso? Mas a procura tem que ser dentro dos ensinamentos de Deus. E se nós quisermos procurar apresentar a Deus aprovado, nós temos que entrar dentro do roteiro de Deus. Os pais de José mandaram ele ir até atrás dos irmãos deles
para trazer notícia deles, que havia tido um problema sério lá em Siquém, e seu pai estava preocupado. Quando chegou lá, José não encontrou ninguém. E disse que apareceu um homem, alguns teólogos dizem que é um anjo, que perguntou para José: a quem procuras? E José diz assim: eu procuro meus irmãos. Aí ele diz assim: foi para Dotã. E quando ele chega lá em Dotã, ele entra dentro da rota de Deus. Porque o projeto de Deus com José era uma obra lá no Egito. Mas José era um homem que estava procurando, estava esperando, porque Deus já havia dado um sonho para ele. E a nossa procura, ela precisa começar da maneira correta. Por exemplo, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. Mateus 6, 33. O que está escrito aí? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o que, Jean? O reino de Deus. E as outras coisas vos serão? Olha, se nós quisermos apresentar, aprovar diante de Deus, nós temos que começar fazendo aquilo que Deus pede para nós. Priorizar o reino de Deus. Por que você está aqui nessa noite? Porque a palavra é prioridade. Porque você tem sede de aprender. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus, Romanos 14, 17, diz que não é comida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A nossa preocupação precisa ser com o reino. A nossa preocupação precisa ser com as coisas de Deus. Jesus, depois que ressuscitou, dá uma olhadinha o que aconteceu com ele, lá em Atos 1, versículo de número 3. Ele passou 40 dias sobre a face da terra. Atos capítulo 1, verso de número 3. Você que achou, pode ler do 2 ao 3. Atos 1, versículo 2 e 3. Atos capítulo 1, verso 2 e 3. Até o dia em que foi recebido em ensino, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A Bíblia diz que João Batista foi morto. E a Bíblia diz que eles foram contar para Jesus como havia sido a morte. E a Bíblia diz que naquele dia que Jesus ficou sabendo, ele saiu e ficou o dia todo sozinho. Eu creio que nesse dia Jesus foi chorar. Mas a Bíblia diz que no outro dia, Jesus desceu e continuou fazendo a obra que João Batista fazia. Isso está registrado aqui no livro de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 14 e o versículo de número 15. Se você achou, pode ler. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino. Pregando o mesmo evangelho que João pregava no deserto. A mesma mensagem que João pregava, Jesus então, ele vem agora, depois de João, dando sequência ao trabalho dele. Verso 15. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no
Evangelho. Colossenses capítulo 3 fala da nossa busca também. Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3. Colossenses 3, verso 1 até o verso 3. Portanto, se foste ressuscitado... Se foste, existe um se aí. Talvez você foi um dia e se perdeu, pode voltar. Talvez você nunca foi, mas pode ser ressuscitado, morrer e ressuscitar em Cristo Jesus. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, se fosse ressuscitado através do batismo. Batismo significa morte e ressurreição. Se você fez uma aliança, se você entrou para a família de Deus através desse batismo e ressurreição, se fosse ressuscitado com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai as coisas lá do alto. Procurai as coisas lá do alto. Preocupai com as coisas do reino. O que mais? Pensai nessas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando nós nos preocupamos com o reino, duas coisas ficam bem claras aqui. Primeiro, que nós buscamos as coisas lá do alto, as coisas do reino. Segundo, nós pensamos nas coisas do alto. Fica adiante você ter uma mente, mas ela não está a serviço das coisas de Deus. Deus, ele se preocupa com o nosso envolvimento nas coisas dele. Deus, ele está olhando, observando como que nós reagimos diante das adversidades com relação ao seu reino. Se nós valorizamos, se nós não valorizamos, se nós deixamos para lá. Aqui no livro de Juízes capítulo 6, Juízes capítulo 6, versículo de número 11. Leia para nós. Juízes 6, verso 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Olha, o que esse anjo veio fazer? Gideão estava ali malhando trigo, estava ralando. Aquele anjo vem e ele senta debaixo de um carvalho. E aquele anjo, ele fica observando Gideão. E a gente poderia fazer a pergunta assim: o que aquele anjo está observando? Qual é a intenção daquele anjo fazendo isso? Aquele anjo estava observando como que Gideão reagia com relação às coisas de Deus. Aquele anjo estava ali observando o interesse que Gideão tinha pelas coisas do reino. Aquele anjo estava ali observando se Gideão valorizava aquelas coisas que eram entregues a ele a favor do reino de Deus. Às vezes nós estamos viajando, a gente ganha uma lembrancinha tão simples. E nós costumamos trazê-la. Um rapaz chegou perto de mim, ele mora na montanha, e ele falou comigo assim: eu andei 150 km para chegar para a reunião. Depois ele enfiou a mão na bolsa e falou comigo assim: olha, a minha mulher fez isso aqui e mandou trazer para o senhor de presente. É um doce, tipo um pé de moleque, embrulhado numa folha de bananeira. Essas coisas pequenininhas. Eu recebi, cheguei lá no quarto onde nós estávamos, éramos mais ou menos 5, 6, e dividi um pedacinho com cada um. Essas coisas pequenininhas,
que passa despercebido para todo mundo, mas Deus olha. Aquela água que caiu lá atrás, você passou, não está nem aí, isso é coisa do zelador, da zeladora. São coisas que passam despercebido, mas que Deus observa. 3 pessoas encontraram Jesus. Uma delas falou: seguiste ele para onde quer que fores. Jesus falou: os pássaros têm onde reclinar a cabeça, mas o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. O outro Jesus falou: vem, me segue. Ele diz assim: deixa eu ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus sempre explicou para ele: vem, vai e prega o reino de Deus. Deixa quem está morto espiritualmente enterrar os mortos. Mas você não. Procura apresentar a provar diante de Deus. Procura, em primeiro lugar, o reino de Deus. Vai pregar o reino. Vai pregar coisas que vai para a eternidade. Mas aquele homem não queria bater de frente. Tem muita pessoa que não quer bater de frente. Mas a Bíblia diz que essa procura começa em priorizar o que é prioridade para Deus. Buscar o reino de Deus. Quando a gente olha assim, a gente fala assim: nossa, mas esse homem, ele está tudo certinho na vida dele. Jesus não olha da nossa maneira. A maneira de Jesus olhar é muito diferente. A Bíblia fala que tinha um homem na Bíblia que ele conhecia o Velho Testamento, onde tinha ponto, vírgula, pedacinho por pedacinho. Mas chegou diante de Jesus, foi imediatamente confrontado pelo Senhor Jesus. Aos olhos humanos, aquele homem estava aprovado por todo mundo. Mas diante de Jesus, Jesus o reprovou e mostrou para ele o caminho para ele se apresentar aprovado diante de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 3. João, capítulo 3. Antes de ler o 3, nós vamos ler o 2, do versículo 24 e o versículo 25. Quem achou, leia para nós. João 2, verso 24 e 25. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. O Senhor Jesus, Ele conhece cada um de nós. Às vezes nós conhecemos pessoas exteriormente, mas Jesus é o inverso. Jesus conhece o nosso coração. Falou aqui na hora da oferta da viúva. Jesus, quando alguém vem aqui no gasofilaço trazer oferta, Jesus não olha para a pessoa. O que Jesus olha é a motivação do coração dele. A motivação como você está sentado nesse banco, a motivação que eu trouxe aqui essa noite. Jesus diz assim: não, eu conheço o homem. Verso 25. Não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele conhece a natureza humana. Nós temos a tendência de falar assim: ô Senhor, eu queria pedir perdão, envergonhei o Senhor, eu pequei hoje. Você nunca vai envergonhar Deus. Deus nos conhece. Deus conhece a nossa natureza. Agora no capítulo 3, no verso 3, alguém leia para nós o 3, o 4 e o 5. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode ver. Pode seguir. Perguntou-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele se interessou. Ele diz assim: isso é uma coisa absurda. Como é que eu vou voltar desse tamanho no ventre da minha mãe? Como é que eu posso fazer isso? Olha a resposta de Jesus. Jesus lá no versículo 3, ele fala: em verdade, em verdade. E aqui ele volta a falar. Quando Jesus fala assim, ele diz assim: olha, eu vou falar algo profundo para vocês. Vocês abrem os ouvidos, fica ligado, fica conectado.
E olha o que está no verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Aqui são as duas maiores verdades do universo. Primeira verdade, que o homem precisa nascer de novo. E a segunda verdade, é possível esse nascimento. Se falar fora, ninguém quer nascer de novo, como é que vai nascer de novo? E Jesus então fala para apresentar diante dele, procura apresentar diante do Senhor como obreiro aprovado. Buscar o reino de Deus. E em segundo lugar, passar por esse processo do novo nascimento. Qualquer igreja que você vai, você dá o nome, você entra por adesão. Mas a igreja de Jesus não é por adesão. A igreja de Jesus é esse processo doloroso, que você tem que morrer e ressuscitar. É um processo diferente. E se nós quisermos ser aprovados, nós temos que passar. Porque o único requerimento que tem para que você possa viver fisicamente aqui na terra é você nascer. Aí eu quero viver na terra. É só nascer. Mas e para viver no céu? Para viver no céu você tem que nascer espiritualmente. Se não nascer espiritualmente, não vê. E quem entra? É a colocação do Senhor Jesus. Em outras palavras, para ser aprovado por Deus, esse primeiro nascimento nosso não tem validade. Ele ajuda, mas não tem validade. Assim como a lei, ela só serve para apontar os nossos pecados. Mas sem a lei não existiria cristianismo. Há uma necessidade que nós possamos entrar dentro do projeto de Deus. E o projeto de Deus é que nós venhamos a procurar o reino de Deus e passar por esse processo do novo nascimento. Pastor, mas por que eu preciso fazer isso? Você tem que olhar os benefícios que o novo nascimento traz para você. Sem esse novo nascimento, você não tem condições de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esse novo nascimento é algo que Deus produz dentro de você. Por exemplo, lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez. Essa nova criatura é diferente da primeira. A primeira criatura é procedente de Adão. Mas a segunda criatura, olha o que está escrito lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 22 até o verso 24. Efésios capítulo 4, verso 22 a 24. Você que achou, leia para nós. No sentido de que, quanto ao trato passado, Velha natureza, velho homem, o que mais? vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo... Olha esse novo homem. Não é criado segundo Adão. Esse homem agora é criado, o que mais? Segundo Deus. Em justiça e retidão procedentes da verdade. E procedente da... Esse segundo homem, você querendo ou não, ele é perfeito. Querendo ou não, ele é perfeito. Ele não é procedente da mentira. Ele é criado agora em justiça. Ele é procedente da verdade. E tudo o que precisa para que a perfeição de Deus esteja nele, está dentro dele. O que ele precisa é tomar posse. O que ele precisa é despojar do velho homem e se revestir
desse novo homem, que é criado em justiça, é criado em retidão e é procedente da verdade. E além do mais, esse homem agora, ele tem condições de praticar atos de justiça. A Bíblia diz que antes a nossa justiça era como trapo de imundícia. Agora esse homem não, ele está apto a praticar a justiça do Senhor. Isso está escrito aqui na primeira carta de João. Abra a sua Bíblia. 1 João, capítulo 2. João capítulo 2, verso 29. Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O reino de Deus não é comida nem bebida. Quem vai ingressar no reino de Deus? Que pratica a justiça. E esse que é nascido de Deus, ele pratica a justiça. Tem mais. Ele não adota o pecado como um estilo de vida. O pecado é uma coisa que aconteceu, ele lava no sangue do Cordeiro e ele segue a viagem dele. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Não vive na prática. Não vive. Não quer dizer que não peque. Eclesiastes diz que não há homem justo que faça o bem sobre a terra e que não peque. Mas aqui ele deixa bem claro: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que mais? Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Esse homem que passou pelo novo nascimento agora, ele anda em novidade de vida. Ele agora, ele verdadeiramente, ele ama a Deus. 1 João capítulo 4, está na mesma página aí, versículo 7. 1 João 4, 7. O que está escrito? Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem conhece a Deus, ama a Deus e ama também ao seu irmão. E tem uma outra coisa também. Ele agora, ele é protegido contra o maligno. Primeira carta de João, capítulo 5, verso de número 18. 1 João 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas que é de Deus é gerado a si mesmo e é maligno, e o maligno não. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não. Está lembrado que Deus falou mundial a respeito de Jó? Você pode tocar no fogo, você pode tocar em tudo, mas numa coisa você não toca: o que é protegido é a nossa alma. Não é isso que diz o Salmo 121? Deus, ele guarda e ele nos protege. E esse que é nascido de novo, passou pelo processo do novo nascimento, ele consegue vencer esse mundo. Está na primeira carta de João 5, verso de número 4. João 5, versículo de número 4. O que diz aí? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aí vem o príncipe desse mundo. E eu não tenho nada com ele. Eu não abri porta, eu não dei nenhuma brecha. O que mais? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Então procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura através de buscar certo o reino de Deus, o novo nascimento. E tem uma palavra aqui em Hebreus 12, 14. Hebreus capítulo 12, verso de número 14. Segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz, mas a pessoa não gosta de mim, não tem problema. Você seja um homem pacífico, seguir a paz com tudo. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu costumo dizer que o diabo, ele usa as coisas e aquilo é mais fácil a pessoa crer do que na verdade de Deus. Lá fora eles dizem assim: Deus só quer o seu coração. Mas Deus não quer só o coração, não. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que nós temos que manter em santificação corpo, alma e espírito. Deus quer de nós tudo. Pastor, o que eu preciso para entrar no reino de Deus? Tudo. A Bíblia diz que aquele homem achou uma pérola de grande valor e ele vendeu tudo para poder adquirir. Então Deus, ele quer tudo de nós: o corpo, a alma e o nosso espírito. Interessante que Sansão, ele era nazireu desde o ventre da mãe dele, e ele foi criado para ser nazireu até o fim da vida dele. Mas Sansão, ele brincou com o pecado. E brincando com o pecado foi criando atadura, até que ele acabou-se atado. E quando ele partiu para cima dos filisteus, a Bíblia diz que o Espírito Santo já não estava sobre ele. Buscai a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Satanás falou com Deus assim: eu não entendo, foi colocada uma cerca e eu não consigo entrar nessa cerca do seu servo Jó. Foi colocado um muro de proteção. Essa cerca, esse muro de proteção chama-se santidade. É essa vida de santidade que afasta Satanás de entrar dentro da nossa vida, dentro da esfera aonde nós estamos. Você veja bem que Sansão, enquanto ele viveu uma vida de santidade, ele estava cumprindo o propósito chamado de Deus. Mas a partir do momento que ele saiu fora dessa busca, ele foi uma presa fácil para os filisteus. Perdeu a visão física e perdeu a visão espiritual. E se nós quisermos ser aprovados diante de Deus, nós temos que buscar essa santidade. E essa busca de santidade, ela passa também pelas nossas buscas terrenas. Por exemplo, nós temos que buscar santidade nas nossas motivações. Aquilo que nos motiva tem que estar de acordo com o reino de Deus. O que motivava Geazi? A motivação de Geazi era dinheiro. A motivação de Judas era dinheiro. A motivação de Ananias e Safira era ser reconhecido. Barnabé vendeu as terras que ele tinha lá no Carmelo, valia muito dinheiro, deu aquilo ali, e quando ele entrou, Ananias e Safira falou: opa, nós estamos perdendo a nossa posição de prestígio. E tentou enganar o Espírito Santo de Deus. Santidade nas nossas motivações, santidade nos nossos pensamentos. Tem pensamento que é nosso, mas tem pensamento que vem de fora para dentro. E quando esses pensamentos vêm, deixa vir. Mas nós temos que lançar palavras sobre eles. Conhecereis a verdade vos libertará. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então esse pensamento amarrado, expulso em nome de Jesus. Buscar, pensar nas coisas do alto. Buscar santidade no nosso olhar.
101 diz assim: os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no reto caminho, este me servirá. Salmo 101, versículo 6. Mas o 3, em cima um pouquinho, ele diz assim: não poreis coisas impuras diante dos meus olhos. Jeremias fala que a morte subiu, que a morte entrou pela janela. E janela é o quê? Os olhos. Satanás, ele nos conhece. Durante muito tempo ele se andou na nossa vida. E ele sempre vai procurar alinhar e colocar diante dos nossos olhos aquilo que nós gostamos, aquilo que nós desejamos. Primeira vez você não tem como evitar o olhar, mas a segunda, a terceira e a quarta você tem. Você pode desviar os olhos, você pode olhar para baixo, pode olhar para cima. Então nós temos que procurar santidade também nas motivações, no pensamento, no olhar, na vestimenta. Nosso corpo, ele é o quê? Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Pastor, essa roupa está boa? Eu não sou Espírito Santo. Eu não sou Espírito Santo. Você chega na frente do Espírito e fala: Espírito Santo, eu estou indo para a casa do meu pai, estou indo para a casa de Deus. Essa roupa está boa? Espera a resposta. Não faz a pergunta e vai saindo, não. O Espírito Santo vai responder para você. Nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. Buscar santidade no namoro. Mesmo namoro aqui no claro, precisa ser lá no escurinho também. Eu fico pensando que leva uma pessoa que diz que serve a Deus, está na casa de Deus, namorar com uma pessoa ímpia. Ainda bem que fala comigo: pastor, eu queria que você ora para mim. Se a gente não orar, a pessoa fica com raiva e pede para ir embora, né? A gente fala assim: é uma oração que não bate, ela não sobe do teto, ela é contra a palavra de Deus. Não tem como dar certo. E os pais que deveriam assumir a autoridade, falar: não, isso está errado, para pede seu pastor para orar. Quer dizer, não quer bater de frente. Outros chegam e falam: pastor, eu estou fazendo uma sociedade, essa pessoa muito boa, peraí, mas tem o Espírito Santo? Não, não tem. Então não é muito boa. Tem coisas que tem que sair da nossa vida, tem que sair da nossa casa. É bom, mas é assim o Espírito Santo? É bom, mas vai no monte da transfiguração com Jesus? Esse tem que ser bom. A sua vida não é boa, não. Veja que esse que sempre passa por nós é o quê? Mas ela analisou a vida dele. Olhou. Para depois falar. Mas a motivação é o dinheiro. E aí acaba dando errado. Procurar o reino de Deus. Novo nascimento faz parte dessa procura. A vida de santidade faz parte também dessa procura. E a vida também de Lucas 14, 33. Lucas 14, verso de número 33. Está escrito aí: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não renuncia a tudo. O que é tudo? Hein? Tudo é? Tudo é tudo? Tudo é tudo. Será que hoje encontraria alguém que faria isso? Sabe como é que é esse processo, Cláudio? A pessoa chega até Jesus e diz: Senhor Jesus, eu quero seguir o Senhor. Ele fala: é. No seu exemplo, o que você tem, Cláudio? Estou com a minha carteira de dinheiro aqui no bolso, passa para cá. O que mais você tem? Tem esse óculos, isso, passa o óculos. Tem mais alguma coisa aí?
Relógio? Passa o relógio. O que mais você tem? Eu tenho uma esposa, tenho 3 filhos. Passa para mim. Você tem alguma coisinha lá no banco? Lá na Caixa Econômica tem um pouquinho. No Banco do Brasil. Passa tudo para mim. O que mais você tem? Tem um carro ali na porta, me dá a chave dele. O que mais você tem? Eu estou construindo um apartamentozinho ali. Passa para cá. Tem mais alguma coisa? Tem uma sogra. Passa ela para cá também. Tem mais alguma coisa? Não, Senhor, eu acho que agora eu entreguei tudo. Me entrega tudo. Agora sim, agora você está apto para ser o meu discípulo. Pode ir embora. Aí quando você está chegando lá na porta, ele: Clóvis, eis-me aqui, Senhor. Está triste? Não, Senhor. Estou muito feliz. Sou servo e sou discípulo do Senhor. Então faça favor, volta aqui. Aqui tudo que você me entregou, estou te entregando agora. De volta. Mas o Senhor vai me devolver até minha sogra? Vou. Agora eu quero que você tome conta para mim. Você vai ser o meu mordomo. Mas tem que entregar tudo, renunciar. E tem 2 coisas que sem renúncia, uma é impossível você chegar no céu. E a outra aqui na terra, se não tiver, dificilmente dá certo. Primeiro, você não tem como ter uma vida com Deus se não for através de renúncia. E não existe casamento sem renúncia. Casamento sem renúncia, a tendência dele é ficar para trás. Renunciar é abrir mão por algo que seja melhor. E não existe nada melhor nesse mundo do que a nossa família. Jesus, ele colocou os discípulos à prova. Ele diz assim: se alguém, não é obrigado, não é faca no pescoço, mas se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a nossa cruz, não é isso? Tome a sua cruz e siga-me. Isso fala de renúncia. Isso fala de viver uma vida separada. Isso fala de uma entrega total para o nosso Deus. Procura apresentar-te a Deus. De que maneira? Aprovado. Apresentar o homem e ser aprovado por homem é difícil? Não. Apresentar aprovado diante do homem é difícil. Tem o QI, não tem? Quem indicou, não é isso? Tem o concurso, né? Tem aquele primeiro olhar, eu simpatizei muito, e é esse mesmo, né? Esse primeiro olhar. Agora Deus não, Deus é diferente. O homem é fácil, o homem ele vê o exterior, ele vê a fachada, né? Agora Deus, ele vê o coração. O salmista, ele diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se dependesse da família de Davi, será que Davi seria o rei? Não, ele já tinha escolhido outro. É esse aí, olha aí, ó. Gatão, bonitão, 1,80 m, olhos azuis, né? Parrudo, igual o frango caipira, né? Os olhos dele é esse. Mas o Davizinho estava lá falando. Deus vê diferente. As 10 virgens, todas iguais, todas parecidas, mas na manifestação do noivo, aí 5 foram aprovadas e 5 foram reprovadas, mas todas elas estavam aos olhos humanos corretas. Todas estavam vestidas de noivo, todas estavam sabendo o que ia acontecer, todas dormiram, todas acordaram quando o noivo chegou, mas quando o noivo chegou, aí ele não olhou o exterior, aí ele olha o interior. Aí é diferente. A Bíblia diz que esse Deus que nós servimos é aquele que sonda e esquadrinha os corações, os rins. E aí não tem como ser aprovado diante a Deus, apresentar diante de Deus. E é interessante que Deus ensina para nós. Aqui em Colossenses 3, é um ensinamento que a gente deveria colocar na nossa vida. Se fizer dessa maneira, por onde nós passarmos, nós vamos cantar o hino da vitória. Colossenses 3,
versículo 23 e versículo de número 24. Leia para nós. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Fazei-o De todo o coração. de todo o coração. O que mais? Como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é quem está servindo. Sabe o que é isso aqui? Tudo que você fizer, você faz como se estivesse fazendo para Deus. Porque se você agradar a Deus, agrada o homem também. Porque Deus usa até o homem para nos abençoar. A Bíblia diz que José foi para a casa de Potifar, e quando José chegou lá, tudo na casa de Potifar melhorou. Não foi preciso ninguém falar de José para Potifar. Ele falou: ó, eu vejo a mão de Deus sobre a sua vida. Mas José, tudo que ele fazia para agradar a Deus. A mulher de Potifar, ela partiu para cima de José: acaso cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Então, quando nós fazemos para agradar a Deus, nós agradamos o homem também. Daniel, tudo que ele fazia era para agradar a Deus. A Bíblia diz que no trabalho dele ele foi irrepreensível. Eles não conseguiram achar nada no trabalho de Daniel. Aí eles falaram: vamos procurar a lei de Deus dele. Eles até que tiveram que inventar uma mentira, fazer algo para poder tirá-lo da presença, para tirá-lo daquele privilégio que ele tinha como rei. Então nós temos que fazer como se fosse para Deus. Você lá no seu trabalho, você veja, quando você chegar na empresa para trabalhar, trabalha como se fosse a empresa de Deus. Que empresa você trabalha? Trabalha na empresa de Jesus. Mas quem te paga? Quem me paga é Jesus. Estou esperando o salário dele. Ah, mas ninguém quer fazer isso. Mas eu quero fazer. Estou fazendo para Deus. Ah, mas ninguém te valoriza. Não tem problema. Quem valoriza é Deus. Ei, quem sabe o seu valor é Deus. O homem não pode nos avaliar, não. É Deus que nos avalia. É Deus que sabe o quanto nós valemos. E é interessante que você vê que pessoas aprovadas. A Bíblia fala de 3 homens aprovados por Deus. Ele fala que Noé, Daniel e Jó eram homens aprovados por Deus. Se a justiça humana colocasse alguém no céu, esses 3 entrariam no céu. Está aqui em Ezequiel 14, 14. Só para você marcar na sua Bíblia. Ezequiel 14, verso de número 14. Leia para nós, Ezequiel 14 e depois o verso 16 também. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. 16. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Então Deus vê esses homens aqui com a aprovação de Deus, homem que maneja a palavra da verdade. Por outro lado, também é triste a gente ver pessoas reprovadas diante de Deus. Aqui na primeira carta de Samuel, nós vemos um homem reprovado por Deus. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Samuel 13, verso 8 até o verso 15. Leia para nós. Esperou Saul 7 dias, segundo estava determinado por Samuel. Não vive, porém, Samuel a Gilgal. O povo se foi espalhando da noite. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas
e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, Saul, e lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: o que queres? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Migmas. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel, subiu a Gilgal, a Gibeia de Benjamim. Logo Saul contou o povo, e achava com ele cerca de 600 homens. Você veja bem que Deus ele reprova ele como rei e não como pessoa, né? Mas ele foi reprovado. E nós vemos também aqueles que receberam os talentos: um recebeu 5, outro recebeu 3, outro recebeu 1. Mas ali ele foi reprovado também, porque ele não quis fazer com que o trabalho fluísse, desenvolvesse, né? Foram reprovados. E a Bíblia fala que procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Nós somos cooperadores de Cristo. Obreiro fala de servos do Senhor. E no final ele fala assim: que maneja bem a palavra da verdade. A palavra de Deus. O que é manejar bem a palavra de Deus? É extrair da palavra tudo aquilo que você pode fazer para propagar o reino de Deus. É saber usar a palavra. É, por exemplo, quando você vai orar, Deus ele tem compromisso com a palavra dele. Você vai orar para uma pessoa que está enferma, você diz assim: Senhor, o Senhor disse para mim que imporão a mão sobre os enfermos e eles serão o quê? Curados. Então você não pode negar a palavra. Então eu estou orando baseado na palavra. Senhor, o Senhor disse que é para honrar pai e mãe segundo a tua palavra. Esse rapaz tem honrado pai e mãe, então ele está dentro do mover e do querer do Senhor. A tua palavra diz assim: adiante dele vai um fogo que ele consome os seus inimigos ao redor. Eu estou indo nessa estrada aqui, Senhor. Manda um fogo agora e vai consumir todos os inimigos que estiver ao redor. Toda a cilada do diabo, o Senhor joga por terra. O Senhor diz que nós temos uma viva esperança. Então, por mais que o médico fala que não tem jeito, eu vou ficar com a tua palavra. É isso. É manejar bem a palavra. É tirar proveito de tudo aquilo que a palavra pode para você. Jesus, o Senhor Deus, ele diz assim: Josué, você quer ser um homem vencedor? Você quer ser um homem vitorioso? Você quer ser bem sucedido? Ele chega para ele e fala: não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Procura fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Como é que começa o salmo de número 1? Bem-aventurado o homem. Não entendi. Ué. Bem-aventurado o homem que não anda. Hein? Que não anda no conselho dos ímpios, não é isso que fala? Que não senta na roda da vencedora, não se detém no caminho dos pecadores. Antes, o
o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, o que levou ele a tomar essas 3 atitudes? Não andar, não se sentar, não é isso? Não se sentar na roda dos escarnecedores, não se deter no caminho dos pecadores, nem andar no conselho do ímpio. O que fez? O que levou ele a tomar essas atitudes? O que ele aprendeu na palavra. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor, ele medita de dia e ele medita de noite. Sabe aquela passagem de Josafá, aquela batalha tremenda que estava na porta dele? Josafá vai e ele faz uma oração. Mas de que maneira que ele faz a oração? A oração dele estava toda ela voltada para dentro da palavra. A resposta é imediata. O compromisso que Deus tem é com a palavra dele. O pregador de domingo, ele chega ali, abre a Bíblia e lê. Aquela leitura ali é o compromisso que Deus tem com a palavra dele. Se ele somente ler a palavra e ir embora, há pão na casa de Deus. Essa é a palavra. Se ele não quiser falar nada, Deus trabalha em cima daquela palavra. Pode terminar de ler a palavra e fazer apelo, que Deus vai trabalhar e vai ter salvação. Porque Deus tem como. Isso é manejar a palavra. É você procurar extrair da palavra tudo que você pode extrair. Davi, quando escreveu o Salmo 51, ele escreveu amparado dentro da palavra. A resposta veio imediata. Você quer ver um exemplo aqui rapidinho? Nós estamos terminando. Aqui no livro de Neemias, esse grande administrador, nesse momento que nós estamos vivendo agora, que é onde a crise no mundo inteiro, seria muito bom se os empresários lessem esse livro do nosso irmão Neemias. Neemias, capítulo 1. Versículo 2, quem vai ler para mim? Verso 2, verso 3 e por aí afora. Vamos lá? Eles são tão quietinhos, tão caladinhos. 1, 2, pode ler o verso 2, eu ler o 3, vamos embora. Veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. Uma coisa boa, Jean, é a gente sempre fazer pergunta, porque através da pergunta você pode ter uma resposta para o seu ministério. Foi assim que aconteceu com Neemias. Ele fez uma pergunta e aí ele descobriu qual que era a chamada dele. Era para ir restaurar os muros de Jerusalém. E quando nós falamos de pessoas que extraem bem a palavra, que ora dentro da palavra, que vive dentro da palavra, nós falamos de Josafá, Davi, mas nós vamos falar de Neemias, dessa oração que ele faz aqui no capítulo 1, que ele busca dentro da palavra no momento de grande necessidade. Versículo 2. 3, né? E disseram os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém tem tido, e as suas portas queimadas de fogo. Olha a notícia. Nossos irmãos estão em grande miséria, desprezo, os muros foram derrubados e as portas foram queimadas. Vamos ver a atitude dele. Verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Verso 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Sabe, uma coisa que nós precisamos manejar bem a palavra é conhecer a Deus. Olha o que o Neemias fala nesse verso 5. Ele disse assim: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível,
que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias, ele tinha uma percepção corretíssima a respeito do nosso Deus Todo-Poderoso. Tem pessoas que têm uma visão distorcida de Deus. Mas Neemias não, ele fala que Deus é divino, que Deus é exaltado, que Deus é fiel, que Deus é poderoso. Uma visão correta de Deus. E quando você lê o versículo de número 4, que o Jean acabou de orar, ele fala que o choro dele é com lágrima, é com tristeza. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei, chorei e lamentei alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. O pecado da nação de Israel, ela trouxe quebrantamento, ela trouxe choro ao coração de Neemias. Mas haverá um dia que não haverá mais lágrima, né? A Bíblia fala isso lá em Apocalipse 21:4. Versículos 5 e 6 agora, leia para nós. Leia os 5 e 6 novamente. Pode ler os 5 novamente. Qualquer um. E disse: Ah, Senhor, Deus. Não, é isso mesmo? Pode ser, 5 e 6. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande, o meu guia está terrível. Isso. Que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. 6. Estejam por atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Ele faz uma oração com importunação. Ele implora para Deus ouvir a sua oração. Pedi, não é isso que a Bíblia fala? Batei e buscai e acharei. Então ele ali, agora ele... E é interessante que no verso 6, aqui no versículo 6, ele ora com persistência. A Bíblia fala que ele orou dia e ele orou noite. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus entra com providência para nos salvar, para nos libertar, né? Verso também de número 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Aqui ele faz confissão. Ali atrás ele intercede pela nação, ele faz confissão de pecado, e a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Confissão individual, confissão coletiva, confissão aberta, né, para que todos que estivessem ali também pudessem receber. Agora verso 8 até o 11 para nós. Verso 8 a 11. Ele está buscando dentro da lei de Moisés, né? Os ensinamentos, as ordenanças de Deus. Se transgredir, eu vos espalharei por entre os povos. Verso 9. Mas, se vos obedecerdes a mim, guardarmos os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido para fazer ali. Ele toma posse com uma promessa que está contida na palavra de Deus. A súplica dele, ele está orando com súplica agora, ele está tomando posse das promessas feitas, mas ele também não abre mão da misericórdia de Deus, versos 10 e 11. Estes ainda são teus servos e o teu povo resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor,
concede que seja bem sucedido hoje teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Então ele faz essa oração com confissão. E se nós quisermos ser abençoados e aprovados diante de Deus, nós precisamos fazer isso, manejar bem a palavra. E para manejar bem a palavra, você precisa ler a palavra, precisa conhecer a palavra. E não é somente ler a palavra, não. É participar da escola bíblica dominical, participar do estudo bíblico, fazer um seminário, ler bons livros, fazer um investimento na sua vida, procurar desenvolver, crescer. Isso é manejar bem a palavra. Nós estávamos falando sobre o seminário, né, Cláudia? E uma das coisas que mais me surpreendeu é um nível muito baixo de conhecimento. E a culpa é só nossa, professores, pastores, porque nós precisamos estimular e levar o povo a conhecer mais da palavra do Senhor. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem que se envergonhar. Eu quero que vocês coloquem de pé, vamos orar. E nós vamos pedir a Deus para abrir o entendimento, abrir o canal da compreensão, pedir a Deus para nos dar a revelação, a interpretação, o discernimento, pedir a Deus para nos ensinar a extrair tudo o que for necessário para nós colocarmos em prática, para o reino de Deus crescer, propagar cada vez mais e o nome do Senhor ser glorificado. Soberano Deus eterno e querido Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite gloriosa, em que o Senhor nos dá a honra e o privilégio de estar na Tua casa, para aprender um pouco mais da porção da Tua palavra. Nós saímos daqui hoje, meu Pai, aprendendo mais da Tua palavra, e nós queremos mais e mais. Nessa noite, manda um anjo trazer uma colher e coloca, meu Pai, um pouquinho do sal de Deus na nossa língua e gera dentro de nós sede e desejo de conhecer mais do Senhor e conhecer mais a Tua palavra. Abra o canal do entendimento, abra o canal da compreensão, permita que venha sobre nós o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza e o Espírito de temor do Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor vai nos dar língua de erudito, e a Tua palavra diz que o Senhor vai nos despertar para que nós possamos ouvir como os eruditos. E o Senhor diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ser nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E o profeta Oséias diz: sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. E eu conheço o Senhor através da palavra, e que essa palavra ela trabalhe dentro do meu coração, e que nós possamos cada vez mais estar manejando a Tua palavra com sabedoria. E eu quero pedir ao Senhor que todo o nosso trabalho, que nós possamos fazer com excelência. Porque quando nós fazemos com excelência, nós não temos que arrepender. Porque nós demos o nosso melhor. Nós queremos fazer como Daniel, como José. Nós queremos trabalhar como se estivesse trabalhando para o Senhor. Porque agradando o Senhor, agradando o homem. Continue nos abençoando o restante desse dia. E tudo que venhamos a fazer, que seja feito para a honra, glória e louvor do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe cada um. Dê 5 abraços e vamos na paz de Cristo.